O jurista José Afonso da Silva divide as normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade, em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Essa classificação é a mais exigida em provas de concursos públicos. Por exemplo, a gente sabe que a norma de eficácia plena é aquela que, apenas com texto constitucional, ela é capaz de produzir todos os seus efeitos de forma imediata e integral. Assim, as normas desse tipo não dependem de outras normas para produzir seus efeitos. Por isso, se diz que a aplicabilidade das normas de eficácia plena é dita direta. Essas normas podem ser aplicadas diretamente, não precisando de outras normas para viabilizar a sua produção de efeitos. Ela é imediata, porque elas estão aptas a produzir efeitos desde o momento em que entram em vigor, ou seja, imediatamente, e integral, porque elas são capazes de produzir todos os seus efeitos em sua integralidade, não dependendo de nenhuma outra norma para completar. Relacionado à aplicabilidade integral, também se diz que as normas de eficácia plena, elas são não restringíveis. E relacionada à aplicabilidade direta integral, elas são autoaplicáveis. Por exemplo, o artigo 19 diz que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, esse artigo da Constituição Federal, ele não faz menção a outras leis que poderiam vir para poder trazer um alcance maior ou menor dessa lei. Apesar de as normas de que nós estamos tratando não precisarem de normas para que possam produzir efeitos, é possível, lógico, que haja alguma norma regulamentadora sobre o assunto. Isso não impede. Mas isso não muda o fato de que as normas de eficácia plena, elas podem produzir seus efeitos imediatamente, de forma integral e direta. Ou seja, você pode ter uma outra lei, mas mesmo que não tiver, ela já produz seu efeito imediato. As normas de eficácia contida ou prospectiva, elas são capazes de produzir todos os seus efeitos desde a sua entrada em vigor, mas que podem ser restringidos no futuro. Por isso, a sua aplicabilidade tem as seguintes características: ela é direta, imediata e possivelmente não integral. Direta, como a gente já falou, aplica-se diretamente, não precisando de outras normas. Imediata, porque produz os efeitos logo que entra em vigor, e possivelmente não integral, porque elas são capazes de produzir todos os seus efeitos em sua integralidade quando entra em vigor, mas podem sofrer restrição futura, ou seja, se vier uma outra lei, ela pode trazer alguma restrição, limitando essa norma. Da mesma forma que as normas de eficácia plena, elas também são auto-aplicáveis, tendo em vista as características de aplicabilidade direta e imediata, porém, diferentemente delas, elas são restringíveis, o que justifica o seu efeito de não ser integral. Por exemplo, o artigo 170, parágrafo único, vai dizer que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Olha, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, já está prevendo que pode vir uma lei a fazer uma restrição, uma limitação dessa norma. Você consegue perceber pelo texto que se trata de norma de eficácia contida, pois assegura o livre exercício da atividade econômica até que venha uma lei que diga o contrário, ou seja, que restrinja. É exatamente a característica de possivelmente não integral de que estávamos falando. Se a lei criar restrições, é uma possibilidade, não uma certeza. A aplicabilidade dessa norma, então, não será integral. Apesar de usualmente considerarmos que seriam leis que restringiriam as normas de eficácia contida, isso não é necessariamente verdade, porque é possível que a eficácia de uma norma venha a ser restringida até por um conceito jurídico indeterminado. Por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 25, vai dizer que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Nesse caso, o iminente perigo público pode limitar o direito de propriedade.
Esse conceito é indeterminado, porque você não sabe, não está definido em lei o que é esse perigo público. Assim, a avaliação do caso concreto vai permitir dizer o que é o iminente perigo público. Agora, as normas de eficácia limitada, elas não estão aptas a produzir todos os seus efeitos sozinhas. Elas sempre dependem de uma complementação por outro ato normativo. Por isso, sua aplicabilidade, ela é indireta, ela é mediata e é reduzida. Então, tudo negativamente, né? Indireta porque ela não pode ser aplicada diretamente, necessita de outras normas. Mediata porque elas não estão prontas, aptas para poder produzir os efeitos imediatamente, e reduzidas, porque não produzem todos os seus efeitos quando entra em vigor, e depende de uma outra norma para que isso ocorra. Possuem inicialmente uma eficácia restrita e reduzida. Por essas características, a gente diz que as normas de eficácia limitada não são auto-aplicáveis. Por exemplo, na norma constitucional, a eficácia limitada é o artigo 5º, parágrafo 22. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, olha, na forma da lei. Nesse exemplo, até que o Poder Legislativo edite a lei, a defesa do consumidor não estará concretizada. Por esse exemplo, a gente percebe que ela tem uma eficácia indireta, porque depende de uma lei, da lei mencionada, ela é imediata, porque a eficácia completa dela não é imediata e ela é reduzida. E as normas de eficácia limitada são diferentes das normas de eficácia contida. Por quê? Porque as normas de eficácia contida, elas estão aptas a produzir seus efeitos de forma imediata, mas elas poderão sofrer limitações no futuro, né? Enquanto as normas de eficácia limitada dependem necessariamente da complementação normativa para que seus efeitos se tornem plenos. Então estaria aí a diferença. E apesar dos efeitos das normas de eficácia limitada terem efeitos reduzidos inicialmente, ainda assim nós podemos mencionar dois efeitos iniciais. Um efeito negativo, ou seja, a norma revoga disposições anteriores contrárias a ela e impede a adição de novas posteriores que a contradigam. E um efeito vinculativo, por quê? Porque ela vincula o poder público a criar as normas regulamentadoras necessárias para que a produção de efeitos passe a ser plena, sobre a pena de haver declaração de omissão, inclusive, né? Inclusive, em alguns casos, existe um mandado de injunção para esse caso. Assim, nós dizemos que as normas de eficácia limitada possuem eficácia mínima ao entrar em vigor. Nesse sentido, a gente não pode dizer que elas não têm nenhum efeito, tem sim. Agora, existe uma outra classificação, a de Maria Helena Diniz, que é menos recorrente em concursos públicos, mas ela pode aparecer. Ela vai dizer o seguinte, que nós temos as normas, 4 tipos de grupos: a eficácia absoluta, plena, restringível e relativa complementável. Eficácia plena, aqui são as normas de eficácia plena, da mesma que a gente já falou, da classificação do José Afonso. As normas de eficácia restringível são aquelas normas de eficácia contida da classificação anterior também, né? Então, o nome restringível tem a ver com a contida, né? Ou seja, aquela norma que pode vir a ser restringida no futuro. Então, é o mesmo conceito. As normas de eficácia relativa, complementável, ou dependentes de complementação, são exatamente as normas de eficácia limitada, da classificação também que a gente falou ganha mesmo. Então, a única diferença seriam as normas de eficácia absoluta, que seriam aquelas que não poderiam ser eliminadas da nossa Constituição nem por emenda constitucional, ou seja, são as famosas cláusulas pétreas. Como está previsto no artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E a gente tem também um outro esquema que vai unir as duas classificações que a gente falou. Então, nesse sentido, com a classificação de Maria Helena Diniz, nós podemos, então, complementar, né, a classificação do José Afonso da Silva, relacionando os conceitos e entender de forma integral a divisão das normas constitucionais.